Eu estou trazendo aqui dessa vez agora uma dica em relação a cores para vocês quando forem trabalhar projetos de vocês, sejam projetos digitais, sejam projetos físicos. A gente tem basicamente três modelos de sistema de cores. A gente tem um sistema de cores chamado Pantone, a gente tem um sistema de cores chamado CMYK e o RGB. Só que aqui especificamente eu vou passar para vocês dois tipos de sistema de cores, que são o sistema RGB e o sistema CMYK. O que são esses sistemas? Em resumo, o RGB ele será utilizado mais para quando for uma projeção de uma arte para uma tela de computador, para uma tela de TV, para uma arte digital. E o CMYK ele será utilizado por padrão para momentos de impressão, onde aquele projeto que você está desenvolvendo ele vai ter um objetivo de ser impresso mais lá na frente. Por que que isso acontece? Eu vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem o porquê que não pode criar um modelo, por exemplo, no RGB e depois imprimir esse modelo que você criou RGB. Porque como você está vendo aqui nessa imagem, o modelo RGB de sistema de cores RGB ele é mais extenso em relação ao CMYK. Ou seja, as cores CMYK, pode perceber aqui que estão mais centralizadas, ela tende a ser mais escura, tende a ser mais forte a tonalidade dela, em relação a RGB, que já é uma cor mais clara, que você consegue ver claramente na tela de um computador, às vezes uma cor brilhando, é justamente por causa disso. Naquela tela está sendo utilizado por padrão, isso está sendo... Você está visualizando um padrão de cor RGB. Como é que isso a gente entende na prática? Eu vou aqui criar um novo arquivo para exemplificar bem isso. Eu estou aqui na tela do meu PC, estou com a versão 2020 do Photoshop. Criei aqui novo. Aqui você escolhe o padrão de cor, tem aqui modelo de cores, a gente tem um modelo de cor RGB, e a gente tem um modelo de cor CMYK, que são os mais utilizados para o desenvolvimento. A gente vai criar um para cada para você entender bem como que funciona esse tipo de projeto. Aqui, como você pode perceber, tem o projeto, né, uma nova aba aqui com o padrão de cor RGB, e agora eu vou criar um outro projeto, uma nova aba com padrão de cor CMYK. Aqui você vê ele mostrando as características do padrão de cor CMYK. E aqui o padrão de cor RGB. Deixa eu só criar aqui no mesmo tamanho para ficar bem padrão. Prontinho, tem dois arquivos aqui no mesmo tamanho, RGB e CMYK. Agora vamos lá. Como é que funciona isso, Magno? Por que que eu não posso criar uma arte num padrão RGB e depois imprimir esse padrão? Por causa desse detalhe aqui. Eu vou criar uma forma, deixar uma cor aqui bem clara, botar um amarelo, aqui bem claro. Prontinho. Centralizar ele. Deixar esse amarelo um pouco mais claro. Prontinho. A gente tem aqui um amarelo. E aí, quando a gente pega esse amarelo, eu vou pegar o mesmo arquivo aqui amarelo e eu não vou mudar a cor, não vou fazer nada. Eu só vou enviar esse arquivo aqui para o CMYK. Olha o que vai acontecer com ele. Deixa eu abrir aqui. Não sei se você consegue perceber, mas a tonalidade de cor não é a mesma. Você está aqui com o arquivo amarelo, né? E aí quando a gente vai para o padrão de cor aqui CMYK, olha o que acontece com esse amarelo. Não sei se você consegue perceber, a tonalidade dele mudou. A tonalidade dele ficou mais escura. Isso fica bem mais claro quando a cor está mais viva.
Deixa eu dar um exemplo de uma outra cor. Vou botar aqui agora uma cor, esse verde aqui, limão. Deixa eu tirar esse amarelo. Agora deixa eu pegar esse verde limão aqui, eu vou fazer a mesma coisa que o amarelo. Eu vou pegar ele e vou arrastar ele para o modelo CMYK. Olha o que aconteceu com o verde limão. A cor é a mesma. Aqui é um verde limão e aqui é um verde limão. Só que por que aconteceu isso? Aqui você está com uma modalidade de cor que é a RGB. A RGB, ela tem, como a gente viu aqui no exemplo, ela tem uma extensão maior. Ou seja, ela consegue chegar à tonalidade mais viva. E quando você pega essa tonalidade mais viva e joga para um projeto CMYK, o projeto CMYK não tem essa tonalidade mais viva, então ele vai adaptar para uma cor mais semelhante. Então ele mantém a mesma cor, só que ele mantém essa cor para um padrão CMYK. O que eu aconselho? Sempre quando for desenvolver o seu projeto, você já tenha logo o objetivo bem claro. Magno, eu quero desenvolver uma arte para as redes sociais, RGB. Magno, eu quero desenvolver uma capa, um perfil para as redes sociais, para a tela de um computador ou uma imagem para colocar em uma TV, RGB. Magno, o meu objetivo mesmo é quando eu for criar arte, eu quero criar uma arte para imprimir, eu quero imprimir um convite, eu quero fazer uma arte para fazer um panfleto, um cartão. Então você vai utilizar o padrão CMYK, porque quando você desenvolver a arte, você imprimir, não vai ter tanta diferença assim, diferentemente do padrão RGB, que se você for criar a arte e for imprimir, você vai ter uma diferença muito grande. Então uma dica inicial que é muito importante, às vezes muitas pessoas falham nesse detalhe. Você escolhe o seu objetivo, se é uma arte digital, RGB, se é para impresso, CMYK, certo?